hoje o nosso primeiro dia de aula, tá? Vou me apresentar aqui para vocês e em seguida já vou começar com o nosso conteúdo, tá? Meu nome é Hernandes, escrito com E, assim, ó. Hernandes, e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Física. A disciplina de Física. Eu sou formado em Física pela FAEMA, da turma do ano de 2007, e posteriormente fiz o mestrado também em Física pela Universidade Federal de Rondônia. A minha formação inicial foi pela FAEMA e depois eu fiz o mestrado pela Universidade Federal de Rondônia. E atualmente eu estou trabalhando no Heitor, né, nesta escola. Iniciei nesta escola no ano de 2017, juntamente com esse projeto da escola em tempo integral. E estou lá desde o início do projeto. Bom, pessoal, agora que você já conhece um pouquinho sobre mim, nós vamos então dar início ao nosso conteúdo, tá? Nosso conteúdo, pessoal, é assim, bastante tranquilo para trabalhar. Quando a gente faz o primeiro ano, lá no primeiro ano, quando se fala um pouco dessa disciplina aqui, ó, muitos se assustam, porque sentem um pouco de dificuldade. Já no segundo ano é um pouco mais tranquilo, é o meu ponto de vista. E vocês vão ver no decorrer das aulas que realmente não é tão complicado e que a gente consegue aprender, basta prestando atenção nas aulas, prestando atenção na resolução de exercícios, que as coisas vão acontecendo, tá? Então, o que nós vamos estar estudando este ano, tá? Eu vou trabalhar com vocês esse livro aqui, tá? É um livro muito bom. E nós vamos dar início ao nosso conteúdo falando sobre, na página 10, nós vamos estar falando sobre temperatura e calor. Então a gente precisa entender o que é temperatura e o que é calor, tá? São duas coisas que às vezes confundem um pouco, mas são coisas distintas. Então eu vou explicar basicamente o que é e depois a gente vai dar continuidade no conteúdo, tá ok? Bom, pessoal, eu queria também falar com vocês como é que eu trabalho, tá? Como que a gente vai estar trabalhando nessas aulas que estamos aí passando por um momento de pandemia, então nós estamos tendo essas aulas remotas. Como que eu vou trabalhar? Normalmente eu faço assim, ó, eu venho, né, com a videoaula. Normalmente as videoaulas não são muito longas, apesar de como hoje é o primeiro dia, então a aula de hoje vai ficar um pouco maior do que as convencionais. Sei lá, talvez em torno de uns 40 minutos. Mas normalmente eu faço uma aula de em torno de 20 até 30 minutos, onde eu faço a explicação do conteúdo, faço também resolução de alguns exercícios como exemplo e deixo para vocês uma lista de exercícios para serem resolvidas. Aí vocês, durante o restante da aula, vão resolver esses exercícios. E na aula seguinte, na outra semana, a gente retorna e eu venho aqui para o quadro, eu vou resolver todos os exercícios que eu havia deixado na outra semana, que aí você vai entender se você fez certo, se não fez certo, quem fez certo, parabéns, quem não fez, parabéns por ter tentado, e a gente vai refazendo e corrigindo os erros, tá? Então, temperatura e calor, voltando aqui. Então, já expliquei mais ou menos como que eu vou trabalhar, vamos voltar aqui para temperatura e calor. Palavras que parecem se tratar da mesma coisa, porém são coisas diferentes. Para eu explicar isso aqui, eu preciso ir um pouco além, dizer para vocês como que é a estrutura de um objeto. Quais são as partículas menores que constituem os objetos. Por exemplo, esse canetão aqui. Esse canetão ele tem esse tamanho, porém, para ele ficar desse tamanho, possuem aqui vários átomos. É com relação aos átomos que eu consigo explicar para vocês o que é a temperatura e o que é o calor. Olhando microscopicamente para um objeto como esse, que poderia ser qualquer uma outra coisa, você tem que lembrar dos átomos, que são partículas bem pequenininhas, partículas microscópicas. Vamos supor que a estrutura seja mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenha pego um pedaço desse plástico bem pequenininho, olhado microscopicamente, e eu consigo ver estes átomos aqui, ó. Estes átomos, eles possuem uma certa interações entre eles. Eles estão ligados um ao outro por uma força eletromagnética.
Então esses átomos aqui, ligados uns aos outros, que a gente poderia trazer isso para uma forma mais lúdica, dizer para vocês que seria os tijolinhos que constroem os objetos, tá? Por exemplo, isso aqui são vários átomos, um ligado ao outro, que aí juntando esses átomos a gente consegue ter um objeto grande como esse. Microscopicamente, átomos pequenininhos. E aqui é que entra um detalhe interessante. Este átomo aqui, por exemplo, ele não fica em repouso. Esse átomo ele está constantemente em movimento, tá? Ele fica movimentando com direções aleatórias, ou seja, não tem uma direção definida. Uma hora ele vai para lá, ele vem para cá, vai para cá, para lá, para lá. Ele fica assim movimentando aleatoriamente. Ele pode ir para todas as direções movimentando-se, sem uma direção já programada. Ele fica oscilando o tempo todo, ele fica balançando para lá e para cá, para lá e para cá. E esta movimentação, o movimento, a gente fala que é uma energia cinética, energia de movimento, tá? Se tem essa energia de movimento, essa movimentação aqui é o que determina a temperatura de um objeto. Em resumo se você pega um pedaço de metal e coloca esse pedaço de metal no fogo, com o passar dos minutos, você vai perceber que esse pedaço de metal começa a ficar avermelhado por estar no fogo. Então, quando você coloca ele para aquecer, as partículas, ou seja, os átomos de ferro, vão agitar mais rapidamente. Se você tira isso do fogo e deixa ele em repouso ou coloca em uma água, ele vai resfriar rapidamente. E quando ele faz essa perda de energia térmica, ele também diminui o ritmo de agitação das partículas, ou seja, dos átomos. Esses átomos, então, eles começam a vibrar mais lentamente. Então, quanto menor a temperatura, mais lento esses átomos se movimentam. Então, temperatura é o grau de agitação das partículas. Esta é a forma certa de você definir o que é temperatura. Se você tiver o nosso livro, na página número 11, vai falar exatamente o que é a temperatura. E lá diz que temperatura é o grau de agitação das partículas, não importa de que corpo seja. Pode ser do alumínio, pode ser do ferro, pode ser da madeira, pode ser do plástico, entre outros materiais que existem aí, tá? Então, temperatura é medição do grau de agitação das partículas, tá? Temperatura Celsius, pode ser Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, que inclusive eu vou falar sobre essas três coisas ainda hoje, escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, o que acontece? Vai medir temperatura de objeto? Você está medindo o grau de agitação dessas partículas, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre a estrutura de um objeto. Aqui, os átomos, um ligado ao outro, que constroem um objeto, e esses átomos eles estão em constante vibração. Aí você poderia me perguntar assim, mas em que situação que um átomo vai estar totalmente em repouso? Quando você tiver um objeto em que a temperatura dele vai estar em 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, que na nossa natureza não se encontra nenhum objeto que tenha uma temperatura como essa. Tá? A menor temperatura possível da natureza é aproximadamente 80 graus Celsius negativo. Menos que isso não tem, ou seja, no mais baixo possível a ser encontrado na natureza, as partículas ainda estão agitadas. Em laboratório, conseguiu-se chegar a menos 273 Celsius. Menos 271 Kelvin. Menos 271 Celsius, ou seja, quase chegou ao 0 Kelvin. 2 Kelvins. Menos 271 Celsius é o que conseguiu-se chegar em laboratório. Para a partícula estacionar e ficar totalmente em repouso, ainda faltou diminuir mais 2 graus Celsius. Tá? Percebam que eu estou fazendo uma confusão entre escala Celsius e Kelvin. Celsius e Kelvin. Depois eu vou explicar que são escalas Celsius e Kelvin e também uma escala Fahrenheit. São 3 escalas bastante conhecidas. Bom, então eu expliquei para vocês o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Aí vamos falar o que é calor. Calor, muitas pessoas acabam tendo a ideia de que calor é uma coisa que está fazendo temperatura alta. A temperatura está alta, então é calor. Temperatura baixa é frio. Calor e frio. Não é por aí, tá? Então,
Calor é uma sensação, quando a gente fala de calor, a gente está tendo uma sensação de quente, mas a gente tem que entender na ciência o que é calor, tá? Vamos supor que eu tenho aqui dois objetos com temperaturas diferentes, tá? Eu tenho aqui um objeto com temperatura de 10 graus Celsius e tem um outro objeto logo aqui perto com a temperatura de 80 graus Celsius. O que acontece? Se eu deixar esses dois objetos aqui, um pertinho do outro, é natural que este aqui que está um pouquinho mais frio vai subir a temperatura um pouquinho. E esse aqui vai diminuir a temperatura um pouquinho. Justamente por quê? Porque esse que está com a temperatura mais elevada, ele vai ceder energia térmica para esse que está aqui do lado. Então ele vai passar energia daqui para cá. Esse processo de passar energia de um corpo para o outro, esse processo é que se chama calor. É a transferência de energia térmica, de forma natural, de um lugar para o outro. Ou seja, calor não necessariamente está relacionado a temperaturas altas. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, colocar na palma da minha mão uma pedra de gelo e aí eu vou começar a sentir que o gelo é mais frio do que a minha mão. Então a minha mão tem maior temperatura, eu vou começar a perder energia térmica para o gelo. Nesse processo de eu perdendo energia térmica para o gelo, está acontecendo o calor, porque o calor é o processo de transferência. Não quer dizer que é temperatura elevada, sim um processo. Transferência de energia de um lugar para o outro. Energia térmica. É bom então a gente sempre definir energia de uma forma, porque existe energia de várias formas. Então, está esclarecido. Temperatura é o grau de agitação das partículas, fica o tempo todo vibrando. Calor é um processo de transferência de energia de um corpo para o outro, de um meio para o outro, de forma natural. Tá? Então, está explicado o que é temperatura, está explicado o que é calor. Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo o início do capítulo 1 do nosso livro. Tá? A gente vai falar muito sobre energia térmica, muito sobre temperatura, muito sobre o calor. São várias coisas que a gente vai ter que estudar aqui. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, percebam que no começo eu estava falando sobre temperatura na escala Celsius e falava na escala Kelvin. São duas escalas termométricas. Mas a gente tem aí nosso meio, no mundo em geral, várias escalas termométricas, ou seja, termômetros que servem obviamente para medir temperatura, só que a numeração ali do lado é diferente. Por exemplo, se você está aqui no Brasil, você vai ouvir falar muito sobre temperatura. Amanhã vai estar fazendo, sei lá, temperatura de 30 graus Celsius. Só que se você estiver nos Estados Unidos, você não vai ouvir falar em Celsius. Lá você vai ouvir a temperatura, a previsão do tempo, na escala Fahrenheit. Que aí você precisa converter isso para saber o que significa na escala que você conhece. Se você estiver na Europa, em alguns lugares da Europa, você vai verificar a previsão do tempo e eles vão falar da escala Kelvin. Tá? E pode ser que você chegue em algum laboratório de pesquisa e lá tem uma outra escala que é totalmente desconhecida. Não é nem Celsius, nem Kelvin, nem Fahrenheit, que é uma escala que a gente vai chamar aqui depois, escala arbitrária. Mas inicialmente eu vou falar só da escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? Basicamente esse é o conteúdo de hoje. Eu só falei sobre calor e temperatura para a gente dar um início aqui de conversa. Entendeu o que é temperatura e calor? Muito bem, esse é o básico. Agora a gente vai fazer algumas explicações com cálculos, tá? Cálculos que são importantes. Você vai entender como que faz a conversão de temperatura de uma coisa para outra. Eu vou ilustrar aqui para vocês as escalas. Bom, eu estou falando da escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então eu vou desenhar elas aqui. A escala Celsius eu vou representar sempre pelo C, a escala Fahrenheit eu vou representar sempre pelo F e a escala Kelvin pela letrinha K. Vamos lá. Ó, vamos supor que eu tenho aqui uma escala, a outra escala e a outra escala. Aqui nessa primeira linha vai ser a nossa escala conhecida como Celsius. Aqui nessa aqui, a escala Fahrenheit.
E a última, óbvio, que vai ser o Kelvin. Ah, tem um detalhe interessante, tá? Aqui o Fahrenheit é graus, Celsius é graus. O Kelvin não tem graus, tá? Aqui se for 10 graus Celsius, você fala 10 graus Celsius. Se for 10 Fahrenheit, você fala 10 graus Fahrenheit. Se for em Kelvin, você vai simplesmente falar 10 Kelvin, não fala graus. Não tem graus em Kelvin, tá? Bom, bora lá. Uma coisa que é muito conhecida, né? A temperatura da água quando ela deixa de estar no estado líquido e passa para o estado sólido, ou seja, quando a água vira gelo. Então a água vira gelo quando ela está com a temperatura de 0 graus na escala Celsius. E outro ponto bastante conhecido da água também é o momento em que ela está ebulindo, ou seja, fervendo e deixando o seu estado líquido e virando vapor. Esses dois pontos vai ser bastante importante para a gente entender essas três escalas aqui, tá? Então o primeiro ponto, aqui embaixo, ó. Aqui vai ser o ponto onde a água se torna gelo. Então aqui é o ponto de fusão. Quando a água se torna gelo, a gente chama isso aqui de fusão. Esse momento, gelo, água, gelo, essa transformação aí, essa mudança de estado físico. Então aqui é fusão. Aí eu te pergunto, qual é a temperatura na escala Celsius quando a água se transforma em gelo? Ou quando o gelo se transforma em água? Tanto faz, para lá ou para cá. É 0 graus Celsius. Quando a água está com 0 graus Celsius, acontece aqui a fusão. Outra pergunta. Qual a temperatura da água quando ela está no processo de ebulição, que é o momento em que ela está fervendo e virando vapor? Se for o nível do mar, a gente usa sempre relação com o nível do mar. Ao nível do mar, aqui em cima, ó. Então, a ebulição... A ebulição acontece quando uma escala Celsius, um termômetro na escala Celsius, vai marcando 100 graus Celsius. Tá? Então, 0 graus Celsius, processo de fusão, onde a água vira gelo. 100 graus Celsius é o processo da ebulição, onde a água começa a evaporar. Ela ferve e começa a evaporar. Então, utilizando esses dois pontos, a gente vai para essas duas escalas aqui, que é esse mesmo 0 graus aqui, ó. Esse 0 grau aqui, quando aqui, se eu pegar, por exemplo, um recipiente, sei lá, um copo como esse aqui, vamos supor que aqui dentro tem o gelo. Se eu colocar o termômetro dessa escala Celsius aqui, ele vai marcar 0 graus, se for o gelo na temperatura de 0 graus. Se eu pegar o outro termômetro, esse aqui, ó, Fahrenheit, pôr aqui também, ele vai marcar outra coisa, não vai ser 0. Aí eu te pergunto, o que é que ele vai marcar? Se eu colocar os 3 termômetros aqui dentro, qual vai ser a numeração deles? Esses pontos são fixos, tá? Então, quando este termômetro Celsius marca 0, esse aqui vai estar marcando, ó, Fahrenheit, ele vai estar marcando 32 graus Fahrenheit. Então, olha só, a escala Celsius ela começa no 0, porém a escala de Fahrenheit ela não começa no 0, ela começa no 32. E quando este mesmo esses dois termômetros aqui, já marcando esse, já marcando 0, e esse já marcando 32, se eu colocar um Kelvin também junto, esse Kelvin vai estar marcando 273 Kelvin. Então, olha só, nós percebemos que eles começam em numerações diferentes. E uma coisa também que nós temos que observar, qual vai ser o outro valor de cima. Quando este termômetro estiver marcando 100 graus Celsius, quantos graus vai estar sendo marcado aqui no Fahrenheit? O Fahrenheit vai estar marcando 212 Fahrenheit. E quantos vai estar aqui marcando no Kelvin? O Kelvin vai estar marcando 373 Kelvin. Bom, estes pontos são fixos, tá? Esse aqui eu estou falando de memória porque eu já sei de cabeça. O problema é quando eu tenho um valor aqui no meio, sei lá, aqui assim, aí eu querer saber quanto vale aqui, quanto vale aqui. Se eu pegar um termômetro na escala Celsius e colocar em uma substância qualquer, e aí esse termômetro aqui estiver marcando aqui, sei lá, 40 graus Celsius, aí sim eu vou ter um problema para dizer qual a temperatura se eu colocar esses dois termômetros aqui junto com o de Celsius. Olha só, vamos supor
que eu tenho aqui uma substância e eu peguei esses 3 termômetros e coloquei dentro dessa substância. A numeração que vai marcar no Celsius, já sei, né, que eu estou habituado. Eu olho no de Celsius, eu tenho noção qual é a temperatura. 40 graus Celsius. Mas se eu pegar um termômetro de Fahrenheit e pôr dentro dessa mesma água, ele não vai marcar 40, vai marcar outra coisa. Tá? Ele vai marcar outra coisa. E uma coisa bastante interessante, não é 1 para 1. Por exemplo, aqui ó, tá em 0. Se subir 1 grau aqui, aqui não vai subir 1. Aqui vai subir 1,8. Por que sobe 1,8? Porque, olha, daqui do 0 ao 100, então tem 100 partes aqui, né? 100. Do 0 ao 100 tem 100 de 1 por 1. Do 32 ao 212, não são 100. Se fosse 100, quando aumenta 1 aqui, aumenta 1 aqui. Tá? Como daqui até ali são 180. Então, toda vez que subir 1 aqui, aqui sobe 1,8. Se subir 2 aqui, então ali vai subir 2 vezes 1,8. Então não dá para a gente chutar assim, dizer quanto vale. A gente precisa de uma forma para calcular isso, uma formulinha. Então 40 graus Celsius, quanto vale aqui na escala Fahrenheit? E aí eu faço a mesma pergunta para a escala Kelvin. 40 Celsius, quanto vale aqui na escala de Fahrenheit? E esse mesmo 40 Celsius, quanto vale aqui na escala de Kelvin? Tá? A gente precisa saber fazer essa transformação. Para fazer essa transformação, pessoal, é bastante simples. Temos aqui uma formulinha bastante simples. Deixa eu ver se vai caber aqui. Cabe, né? Então fica assim, ó, a formulinha. Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Esta é a fórmula que a gente vai utilizar. Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar a fórmula, vou utilizar a fórmula. Na outra possibilidade, na aula que vem, provavelmente, ou na terceira aula, eu vou explicar como que surge essa fórmula aqui, tá? Por enquanto eu não vou falar como que surge, para não complicar muito aqui o negócio. Vamos deixar simplificado. Temos a fórmula, temos o número e vamos fazer transformações. Bastante simples, tá? Eu vou apagar aqui porque eu vou precisar do quadro. Então a ideia que eu tenho é 40 Celsius vale quantos Fahrenheit e vale quantos Kelvin, certo? Eu vou apagar e vamos para os cálculos. Se eu fosse escrever isso em um exercício para vocês, eu ia fazer assim, ó. 40 graus Celsius. Transforme isso em Fahrenheit. E também 40 Celsius. Transforme isso em Kelvin. Tá? Seria assim, ó. Transforme 40 graus Celsius em Fahrenheit e me diga quanto vale. Esse aqui tem a bolinha, né? 40 graus Celsius transformando em Kelvin. Quanto vale? E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz essa transformação. Vamos começar por esse aqui, né? 40 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Percebam que eu tenho 40 Celsius. É uma letrinha que tem aqui, ó. E temos a letrinha que eu quero saber quanto vale. Eu quero saber quanto vale em Fahrenheit. 40 em Celsius, quero saber esse 40 Celsius quanto vale em Fahrenheit. Então eu estou tendo duas incógnitas que aparecem aqui nessa fórmula enorme. Essa fórmula aqui, ela tem 3 frações. Toda vez que a gente for trabalhar com esta fórmula, a gente vai pegar apenas 2 frações. A gente trabalha de 2 em 2. Ou vai ser a primeira com a segunda, ou vai ser a primeira com a última, ou vai ser a do meio com a última. São estas possibilidades que tem aqui. Então, como que eu decido qual parte eu pego para trabalhar? Eu decido isso olhando no que está sendo perguntado. Eu tenho Celsius, quero Fahrenheit. Então, eu vou pegar aqui desta fórmula as partes que mencionado está aqui, ó, Celsius e Fahrenheit. Então, eu pego só esta fração e esta fração. Vai ficar assim, ó, Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu pego somente esta parte aqui. A outra parte eu vou usar depois. Quando? Quando eu for fazer o que foi perguntado também, né? Ó, o 40 Celsius em Kelvin, quanto vale?
Então aqui, quando for resolver, eu vou utilizar a primeira que tem Celsius e a última que tem Kelvin. A do meio eu não uso, eu esqueço ela. Então aqui, quando eu for resolver esta parte, vai ficar assim, ó. Celsius sobre 5, que é igual a Kelvin menos 273, também sobre 5. Então, esta transformação de Celsius para Fahrenheit eu uso essa parte daquela fórmula enorme. E essa de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, eu uso essas duas partes. A primeira e a última, e a do meio não. Tá tudo bem? Bom, teria outra possibilidade, né, que não está sendo pedido aqui nesse exercício, que seria fazer uma transformação de Fahrenheit para Kelvin, que aí eu deixaria a primeira parte e pegaria as duas últimas. Mas agora não é a situação é mais simples. Bora lá. Então, eu peguei o que eu preciso. Agora é muito simples. Eu vou substituir nessa formulinha aqui, ó, o que eu tenho. Eu tenho 40 Celsius. O que eu não tenho é quanto vale em Fahrenheit. Então, aqui vai deixar o F, porque eu não sei quanto vale, mas o Celsius eu substituo pelo 40. Então, montando fica 40 sobre 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora eu tenho vários números e apenas uma incógnita, ou seja, apenas uma letra. Daqui para frente, pessoal, é matemática básica e sempre com o mesmo padrão. Se você prestar atenção como eu estou fazendo aqui, ali vai ser do mesmo jeito, o outro cálculo é do mesmo jeito, então tem um padrão esse cálculo aqui. Apesar que esse cálculo aqui dá para simplificar. Na aula de hoje eu não vou simplificar, tá? Bora lá. Então eu tenho aqui duas frações, uma lá e outra aqui. Óbvio que eu vou começar fazendo multiplicação cruzada. Você já deve ter acostumado a fazer multiplicação cruzada. Então eu começo aqui por onde? Eu particularmente, eu começo sempre multiplicando, utilizando a incógnita junto no cálculo. Ou seja, se a incógnita está aqui, eu começo buscando essa incógnita. Não quer dizer que tem que ser assim, tá? É um padrão que eu uso, facilita muito o acompanhamento do conteúdo. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes F. 5 vezes F. Se eu multiplico o número por uma letra, fica 5 vezes F, fica 5F mesmo. Aí 5 agora, ó, multiplico pelo 32. 5 vezes menos 32. Então, se é 5 vezes menos 32 vai ficar menos alguma coisa, né? 5 vezes 32, 160. Esse menos aqui é porque aqui é negativo. Então, multiplicando o número positivo por uma coisa negativa, o negativo continua. Multipliquei 5 vezes F, que deu 5F. Multipliquei o 5 vezes 32, que deu 160. Agora, terminou a multiplicação lá, eu coloco a igualdade. E vou fazer essa outra multiplicação aqui, ó, do 40 vezes 9. Então, 40 vezes 9 dá quanto? 360. 40 vezes 9, 360. Se eu estiver errado, não tem problema, né? Mas bora lá. Daqui para frente está bastante simples. Olha, eu tenho uma incógnita e alguns números. Então, eu vou segurar esse número com a incógnita do lado de cá e jogar os outros números para o lado de lá. Se for necessário, muda de sinal. E assim vai. Então, eu vou deixar aqui, ó, 5F. Esse número eu vou jogar para lá. Então, eu coloco a igualdade. Vou repetir o que já tem lá depois da igualdade. Ó. Coloquei 5F. Baixei já a igualdade. Baixei o número que já tinha lá depois da igualdade. Só falta eu pegar esse menos 160 e passar para o outro lado, que vai ficar mais 160. Mais 160. Agora aqui ficou fácil, né? Dois números positivos, só fazer a somatória. 5F é igual. 360 mais 160 dá 520. 520. Então 5F é igual a 520. O que eu faço agora? Seguro o F e o 5 vai passar por baixo do 520. Então F é igual a 520 dividido para 5. Fazendo essa divisão, F então vale 104. Aqui finaliza o cálculo para descobrir 40 Celsius vale quanto em Fahrenheit. Então, se eu pegar um termômetro e ele estiver marcando 40 graus Celsius, quando eu olhar no termômetro de graus em Fahrenheit, ele vai estar marcando 104. Tá? Então, se você estiver nos Estados Unidos e falar assim, amanhã a temperatura vai estar altíssima, previsão de 104 graus Fahrenheit. Então, você pensa assim, sim, se eu tivesse com o meu termômetro Celsius, eu ia saber que essa temperatura é de 40 graus. Realmente é uma temperatura altíssima. Bom,
Então eu fiz aqui o cálculo de 40 Celsius em Fahrenheit dessa forma. Se você não entendeu, ficou com dúvida, volta ao vídeo, assista novamente, até tirar suas dúvidas, tá? Qualquer coisa também, na próxima aula, eu vou estar fazendo mais exercícios, que no caso eu vou deixar hoje como exercícios, e na aula que vem eu vou estar resolvendo eles. Primeiro vocês resolvem, e depois eu vou fazer a correção deles. Vamos então fazer esse cálculo aqui. Bem na hora que eu coloquei esse cálculo aqui, eu falei para vocês que é possível fazer a simplificação do cálculo. Tá? Quem está acostumado a fazer cálculos matemáticos sabe que eu posso muito bem, por ter 5 aqui, eu cortar esses dois 5, simplifica, eu continuo o cálculo. Mas eu não vou fazer a simplificação agora, eu vou seguir o padrão desse cálculo aqui, porque eu tenho 3 tipos de cálculo e eu não quero fazer nenhum deles diferente, eu vou seguir o mesmo padrão. Tá? O resultado no final dá o mesmo. Quem é bom em matemática sabe que pode ser muito mais simples isso aqui. Mas não é o nosso objetivo hoje simplificar. É sim seguir um padrão para você começar a entender. E depois que você entendeu, fica muito mais fácil mexer na matemática, que a matemática ela é bastante flexível. Bom, bora lá. Como que eu coloquei essa formulinha aqui já, vocês já entenderam. Agora eu vou colocar o número que eu não tenho e descobrir o que é que eu preciso. 40 Celsius vale quanto em Kelvin? Então eu tenho o valor de Celsius, quero saber quanto vale em Kelvin. Eu vou substituir o C por 40 igualzinho eu fiz aqui, ó, porque o Celsius eu já tenho. Tá? Eu coloco o que eu tenho na fórmula, o que eu não tenho eu vou descobrir calculando. Então substituindo o Celsius pelo 40 fica 40 sobre 5, Kelvin menos 273 sobre 5. Simplesmente multiplicação cruzada igualzinho foi feito aqui. Não tem segredo. Eu já até fiz esse cálculo antes, eu vou utilizar aqui uma colinha para poder não perder muito tempo calculando, tá? Então bora lá. Começa por aqui, ó. 5 vezes Kelvin, 5K. 5 vezes menos 273 vai dar menos 1365. Terminei a multiplicação aqui por cima. Multipliquei o 5 pelo K e multipliquei o 5 pelo 273 negativo. Coloco a igualdade e agora multiplico 40 vezes 5. Certo? Multiplico aqui o 40 vezes 5, que é igual a 200. Fiz a multiplicação, agora eu separo o 5K para o lado de cá. Faço a igualdade, vou repetir o 200, que já está aqui, ó. Só falta eu mexer com esse número aqui agora. Vou jogar ele para o outro lado e como ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, 1365. Faço a somatória bastante tranquila. Então fica 5K, que é igual 200 mais 1365 dá 1565. Simplificando, né? Tá ficando bastante simples isso aqui já. É parecido com esse. Então agora separa somente a letra. Kelvin é igual a 1565. Eu passo 5 dividindo. Então Kelvin é igual a 313. Bom, pessoal, em resumo se eu tiver um termômetro na escala Celsius marcando 40 graus Celsius e eu tiver ao lado dele um outro termômetro na escala de Fahrenheit, ele vai estar marcando 104. E se eu tiver também ao lado desse termômetro um na escala Kelvin, ele vai estar marcando exatamente 313, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Sempre lembrando que eu posso ter a temperatura em qualquer um dos três e ter que saber transformar para qualquer um dos três. Eu comecei com a de Celsius, transformando em Fahrenheit e Kelvin. Eu poderia ter um de Kelvin transformando em Fahrenheit. A formulinha é a mesma, o jeito de calcular também é o mesmo, tá? Não é nada muito complicado. Bom, pessoal, para a primeira aula, vai ser somente esse conteúdo até aqui, tá? E aí vocês vão resolver os exercícios que eu vou deixar junto com esta videoaula, aqui também no Classroom. Tá? Vai ter esta aula aqui em vídeo e também vai ter um anexo para vocês resolver os exercícios que estão em anexo aí.
Por enquanto era só isso mesmo. Obrigado e até a próxima aula.